Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. O destaque desta emissão vai para um comunicado de que já aqui lhe deixamos esta informação sobre a designação de um novo vereador a tempo inteiro, onde o PSD de Cabeceiras de Basto solicitou a Cristina Pereira esclarecimentos adicionais sobre a designação de um novo vereador a tempo inteiro para o Executivo. Estamos a falar concretamente de Isabel Coutinho, que tem, entre outros pelouros da cultura, do turismo, da toponímia e não só, e os esclarecimentos visavam naturalmente entender aquilo que será alterado na dinâmica municipal que justifique esta designação e qual o impacto financeiro resultante, e o PSD tomou naturalmente algumas considerações sobre esta designação de um novo vereador a tempo inteiro, que foi aprovada com os votos do Partido Socialista, do professor Mário Leite, e contou com a abstenção do IPC. Para nos falar desta questão, tenho connosco o engenheiro Duarte Nuno, que está aqui connosco, Presidente da Comissão Política, para esclarecermos este e um outro assunto. Duarte, muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Olá, boa noite, mais uma vez. Ora, meu caro amigo, estes esclarecimentos, pelo que percebi, continuam a manter, de facto, a posição contra do PSD relativamente à designação de um novo vereador. De resto, refere-se a determinado período neste comunicado que, durante muitos anos, o próprio Partido Socialista terá usado e abusado da designação de vereadores a tempo inteiro. Nas anteriores gestões também havia muitos vereadores. Estamos a falar do Presidente, neste caso, e dos vereadores a tempo inteiro. Neste momento, penso que noutros executivos terá havido mais, se a memória não me falha, mas o que está em causa é este. Depois desta reunião com o Dr. Cristina Pereira, conseguiu perceber o que é que se alterou na dinâmica municipal para justificar esta designação de Isabel Coutinho como vereadora a tempo inteiro? Pois, muito boa noite, Manuel, e aos nossos ouvintes. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de podermos conversar um pouco sobre estes assuntos. Nós, de facto, o PSD solicitou ao Presidente de Câmara, ao Sr. Presidente de Câmara, uma breve audiência para colocarmos algumas questões sobre esta designação de vereador a tempo inteiro, e aguardamos depois, naturalmente, pela resposta que o Sr. Presidente nos fez chegar. E foi com base também nesta resposta que tornamos público o comunicado que acabou de referir, onde manifestamos a nossa posição contra a designação de um novo vereador a tempo inteiro, no caso da doutora Isabel Coutinho. E de facto aquilo que nós pretendíamos com o pedido de esclarecimento era perceber quais as razões, o que é que levou, digamos, o Executivo, o que é que se alterou na gestão municipal para esta tomada de decisão. E as justificações que nos foram apresentadas não nos convenceram. E é isso que procuramos também dizer no comunicado. Não entendemos que as justificações apresentadas pelo Presidente de Câmara sejam suficientes para clarificar totalmente esta tomada de decisão. Manuel, brevemente eu posso dizer que as principais razões que apresentadas pelo Executivo prendem-se com uma maior operacionalidade dos serviços, uma maior celeridade dos serviços, uma eventual falta de eficácia ou de eficiência na prestação destes serviços, e a assunção clara de que um vereador não é suficiente para garantir o normal funcionamento da gestão municipal. E, portanto, sendo que isto é mais ou menos vago, toda a gente vai concordar que é sempre bom melhorar os serviços e a sua eficácia e eficiência, encontramos aqui, por exemplo, uma contradição com um balanço positivo que muito pouco tempo antes o Executivo também tinha feito do primeiro ano de mandato. E, portanto, não se pode fazer um balanço muito positivo quando depois se apresentam justificações de que há problemas na operacionalidade, na celeridade dos serviços e na sua eficácia e eficiência. E, portanto, de facto não nos convenceu esta justificação. Além disso, há outras questões, como o impacto financeiro que representa uma designação de um vereador de tempo inteiro. Enfim, foi-nos remetido para a lei o custo que este impacto terá. Ele estará estimado entre 40 e 50 mil euros ano, é essa a informação que circula. Ainda assim, este número isolado
vale o que vale. É importante também percebermos uma relação custo-benefício entre aquilo que é a tomada desta decisão. Portanto, se há um custo de 40 ou 50 mil euros a ano, o que é que vamos ganhar todos com o benefício, ou qual será o benefício desta decisão? Julgo que isto também é importante e não está cabalmente explicado aos cabeceirenses, e nós, PSD, também não nos sentimos totalmente esclarecidos. Também colocamos no esclarecimento que pedimos quais seriam as atribuições, os pelouros e se eventualmente haveriam futuras alterações na gestão do município. Os pelouros são de facto bastante alargados, parece quase um super ministério, digamos assim. Recolhe aqui um conjunto de áreas bastante diversificadas e com importância significativa naquilo que é a gestão municipal. Falo da educação, a própria questão do turismo, da formação. São pastas muito importantes para o nosso futuro e que, enfim, merecem claramente uma dedicação muito forte. Posto isto, enfim, nós entendemos que os esclarecimentos não foram suficientes e que não se pode fazer um balanço positivo do primeiro ano de mandato quando se reconhecem depois, por outro lado, estas deficiências. É preciso reconhecê-las, então, não é? Preciso reconhecer estas limitações, essas falhas, assumi-las. Caso contrário, também os cabeceirenses não ficarão esclarecidos, sou pena de não esclarecermos, de facto, os cabeceirenses sobre esta decisão. O PSD refere ainda neste comunicado outras duas situações que têm a ver, por exemplo, com a posição da oposição, neste caso, e do próprio partido que suporta o Executivo Municipal, o Partido Socialista, que, como se sabe, veio publicamente criticar a Câmara Municipal por se ter optado por esta posição de ter um segundo vereador a tempo inteiro, quando diz que ela não tinha sido prevista naquele que foi o compromisso eleitoral do partido, e depois também aqui a posição do movimento do IPC, que o PSD considera de evidente oportunismo político e comprometido com pessoas do passado, até por ter votado aqui também pela abstenção. Portanto, estas duas posições do Partido Socialista e do IPC são também estranhas ao PSD. Sim, foi exatamente essa a palavra que usamos. Nós estranhamos muito esta posição nova do PS, do Partido Socialista de Cabeceiras, que, como dizemos, nos últimos 20 anos nunca levantou esta questão, nunca se questionaram sobre a quantidade de vereadores, a quantidade de serviços e de gabinetes que estariam ao serviço, digamos, da gestão municipal. Bem, neste momento já se percebeu que há um mal-estar, já nem sequer é possível escondê-lo entre a Comissão Política e quem gera a Câmara Municipal, portanto. Pois, exatamente, e essa é a única explicação que nós também aceitamos, porque de facto trata-se mais até de uma questão interna do próprio PS do que um olhar mais sério sobre a gestão municipal. Nós tivemos, como há pouco o Manuel disse, tivemos 3 vereadores a tempo inteiro, tivemos gestores das empresas municipais, tudo a funcionar ao mesmo tempo, não é? E portanto nessa altura o PS nunca levantou essa questão e portanto é estranho agora falar sobre isto. Só se explica, como acabamos de dizer, mais com um olhar interno para o próprio PS e as suas disputas internas, do que propriamente uma visão esclarecida sobre a gestão municipal. Também estranhamos, relativamente ao IPC, parece-nos que chutam um pouco a questão para a Abasto Vida, utilizam a Abasto Vida como pretexto para explicar a sua posição. E isso deixa-nos também pouco esclarecidos. Não percebemos afinal se são contra ou são a favor da gestão da Abasto Vida, das suas competências, enfim, ficamos um pouco confusos sobre aquilo que pretendem para esta empresa municipal. E depois também, quer dizer, é verdade, todos reconhecemos que muitas das principais figuras do IPC hoje, no passado, também nunca levantaram questões sobre a gestão municipal relativamente ao número de vereadores, a tempo inteiro e à gestão das empresas municipais. E, portanto, também para nós é estranho esta posição que de facto, soa algo comprometida com algumas posições do passado, e foi isso que quisemos dizer claramente também no nosso comunicado.
Duarte, este é um período em que não há tanto que fazer, diria eu, não há, até porque não há dinheiro para isso e o país atravessa graves dificuldades financeiras, portanto, e se calhar a opção política não passará tanto pela obra, pelas chamadas obras de regime, porque penso que nesse aspecto Cabeceiras de Bastos já estará, algumas até poderão ser discutidas, como já ouvimos muitas vezes por aí falar, mas de facto a opção terá que ir por outro lado. Tendo em conta que a opção irá naturalmente noutro caminho, na sua ótica ou na opinião ou na ótica do PS, não justifica de facto a presença de um segundo vereador a tempo inteiro. Repare, Manuel, nós de facto não estamos em período de grandes gastos e com obras necessárias. Sim, um pequeno parênteses sobre isto. Nós estivemos há bem pouco tempo em Bucos, numa visita à freguesia que o PC organizou. E podemos em loco ver duas piscinas, 2 tanques, aqui já não lhe podemos chamar piscinas, que foram construídas, enfim, há relativamente pouco tempo, mas que rapidamente se degradaram e passaram a espaços que até põem em causa a própria segurança das pessoas, mas que são equipamentos que foram feitos com uma intenção, criaram até uma expectativa nas pessoas, mas depois o problema da sua gestão, da sua manutenção, frustra exatamente a expectativa dessas pessoas e, portanto, criamos ali elefantes brancos. Para a freguesia será um elefante branco que de todo interessa à gestão municipal. Como é que nós temos muitos exemplos desses pelo país? Sim, verdade. Lembrava-me aqui, por exemplo, acho que é a Alfândega da Fé, que construiu uma piscina onde foram gastos 2 milhões de euros e agora está parada, porque nem a manutenção se consegue fazer. Uma lógica muito de ir buscar, de aproveitar o financiamento europeu, que é bom, mas que tem que ser pensado também numa perspectiva de médio e longo prazo, porque a manutenção deste tipo de equipamentos não é financiada pelos fundos comunitários, é financiada pelos nossos impostos e, portanto, tem que ser pensado também nesse sentido, com uma estratégia muito clara e um caminho bem definido para o futuro do município. O município de Cabeceiras de Bastos, já agora, Duarte, tem pelo menos 80, eu sei que são pelo menos 80 equipamentos, entre escolas, piscinas, pavilhões desportivos, essas coisas todas, casas municipais da cultura, bibliotecas e por aí fora, tem pelo menos 80, sei que são mais, mas vamos falar de 80. O futuro, de facto, destes equipamentos é complicado. A autarquia terá mais tarde, enfim, de vendê-los, que é mesmo assim, ou concessioná-los a alguém para pelo menos pagar as contas, porque o que já se percebeu, e Cristina Pereira já tem dito isso várias vezes, a manutenção destes equipamentos é muito cara. Sim, pois, exatamente. Tem que haver uma solução mais tarde para isto. Nós criamos, de facto, a ilusão de que toda esta quantidade de equipamentos nos dá uma maior qualidade de vida. Em certa medida isso é verdade, mas quando olhamos a médio prazo, sentimos na pele o verdadeiro custo e o verdadeiro impacto que este tipo de obras podem ter na gestão municipal e, portanto, nas nossas vidas. É importante fazermos claramente uma relação entre o que é que vale a pena manter, o que é importante para digamos, os munícipes e os serviços municipais e o que é que pode ser desmunicipalizado, como o Manel estava a dizer, e muito bem. E nós temos insistido, Manel, muito nessa tónica, o PSD tem vindo a insistir nessa tónica da desmunicipalização da dinâmica local. E mesmo a propósito desta nomeação de um segundo vereador, entendemos que há, de uma forma clara, há uma necessidade de olhar para a eficiência e para a eficácia dos serviços municipais, para enfim, o âmbito de competências que a gestão municipal deve abranger, e esta é uma discussão que deve ser feita com os cabeceirenses, e este pode ser até um bom momento para isso. Perceber quais são os serviços que devem estar sob a alçada do município, e aqui a relação com o abasto de vida é inevitável. O que é que podemos transferir para a sociedade civil, portanto, dando espaço e protagonismo à sociedade civil, como é que podemos reorganizar os serviços, como é que podemos alocar pessoas. Sabemos que o quadro de pessoal na Câmara já não permite contratações. Exatamente, é bastante alargado
mercado. Exatamente. É preciso perceber quais os serviços que têm mais necessidades, quais aqueles que têm excessos e gerir esta situação, reconvertendo, requalificando estes quadros e dando, digamos aí sim, maior capacidade e maior eficiência aos serviços. Julgamos, e por isso é que manifestamos a nossa posição contra, que esta questão, que é uma questão bastante profunda, não se resolve apenas com a nomeação de um novo vereador a tempo inteiro. Muito bem, vamos avançar para um outro assunto que tem a ver com o orçamento e o plano de atividades da União de Freguesias de Refojos Outeiro e Penzela. Se calhar qualquer dia devia começar-se a pensar em mudar o nome aqui a esta freguesia, porque é um nome muitíssimo grande e complicado de dizer. Nós, entre nós, já lhe chamamos ROP. Refojos de Outeiro e Penzela. Eu recordo-me que no domingo estávamos a transmitir as Janeiras e houve um grupo a participar no concurso que era o grupo de jovens de Outeiro e Penzela, que era o grupo OPA. Se metesse o R, dava OPA, já não é, mas... Portanto, há aqui uma dificuldade, mas isso é outra questão. Mas isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o plano de atividades e orçamento, que foi aprovado já no princípio deste ano, mas que foi chumbado numa primeira apresentação, porque, de facto, o PSD não concordou, por exemplo, com a questão do orçamento participativo. Quando ele foi aprovado, muita gente cantou vitória, o Partido Socialista regozijou-se pela aprovação, a própria Junta de Freguesia também, mas esta aprovação só surge porque o PSD se abstém aqui, já que o IPC continua a votar contra. Sim. Pelo Partido Socialista passou, obviamente, mas esta posição que eu percebi de firmeza e depois de alguma responsabilidade ou de responsabilidade do PSD naquilo que pretendia, acabou por ser decisiva para esta aprovação. De facto, o orçamento participativo, já aqui falamos dele, há de facto quem tem ideias, eu tenho alguma ideia que aquilo passará por um concurso de ideias, mas se calhar poderá ser que no futuro a coisa melhor, mas de facto esta foi uma condição importante para que ele viesse a passar. Isto mostrou que os partidos ou que as entidades, quando não têm maioria absoluta, têm de facto que se associar, não é? Exatamente, eu creio que foi exatamente esse choque com a realidade que o Executivo da Junta ou da União de Freguesias teve no primeiro momento, quando viu reprovada e a coisa não passava, portanto a partir daí diz alto lá que não estamos com maioria. Sim, talvez o hábito destes anos todos, fruto das maiorias que foram conseguindo, os levasse a isso, algum descuido, alguma desatenção, alguma falta de sensibilidade política, talvez, mas o que é certo é que naquele dia, na primeira reunião da Assembleia de Freguesia, quando o orçamento foi chumbado, chocaram com essa realidade. E de facto foi para nós, PSD, estranho, e portanto não aceitamos que na preparação de um documento importantíssimo para a gestão desta União de Freguesias, que é só a maior do Conselho, a que mais eleitores tem, congrega 50% dos eleitores do Conselho de Cabeceiras de Basto. Não é preciso dizer mais nada sobre isso. Portanto, essa responsabilidade de preparação do documento esqueceu, de facto, a oposição e nós não fomos ouvidos, fomos esquecidos, não fomos ouvidos nesse primeiro momento. E manifestámos-lo claramente na primeira comunicação que fizemos, quando dissemos à União de Freguesias e aos cabeceirenses que votamos contra a primeira proposta do orçamento. E essa foi uma das razões. Portanto, o direito de oposição, a necessidade de falar connosco, de sermos ouvidos para negociarmos um plano. Chegou a haver alguma negociação? Ou... Nesse momento não. Exatamente, portanto aquilo avançou, as propostas são, ou seja, o orçamento é apresentado, o plano, passa, não passa, é que vamos negociar. Sim. Foi de facto os membros, o grupo do PSD teve acesso à documentação, enfim, já em cima da reunião, portanto, nem sequer dava para de facto exatamente, definir algo. Até questionando aqui o cumprimento da lei que está em causa. Portanto, essa foi uma primeira posição que quisemos marcar. Depois, como o Manel já referiu, a proposta de orçamento participativo que caía no plano de atividades para 2015. E esta proposta, que foi adiantada pelo PSD para 2014, foi aprovada, foi aplicada, fez parte do plano de atividades para 2014, foi levada a cabo, iria cair em 2015. E nós não aceitamos isso, porque entendemos que seria claramente um retrocesso democrático. Portanto,
É evidente que o orçamento participativo aplicado em 2014 nesta União de Freguesias teve algumas limitações, isso é claro para todos. Ainda tem questões de divulgação, de participação, de acesso, de organização das propostas, de votação das próprias propostas. Estas questões têm que ser afinadas, claramente, mas enfim, entre aprofundar este procedimento de orçamento participativo e, portanto, melhorá-lo ou deixá-lo cair, para nós é evidente que o aprofundamento democrático nos leva a querermos manter esta proposta. E foi isso que acabamos por dizer ao Executivo. Manifestamos o desagrado pela condução do processo, num primeiro momento, e depois quisemos garantir junto do Executivo da Junta que a proposta de orçamento participativo se mantinha para 2015. E foi isso que aconteceu. Garantimos deste modo que os fregueses, as populações desta União de Freguesias, possam ter um papel ativo, interessante, participativo na gestão da União de Freguesias. E isso é claramente um avanço democrático. Portanto, julgamos nós no sentido certo. E esta acaba por ser também uma gestão partilhada, não tanto, como é óbvio, mas pelo menos com a colaboração do PSD, para que se possa chegar a bom porto e que naturalmente possam beneficiar os habitantes desta União de Freguesias. Portanto, o objetivo passa acima de tudo por aí. Sim, exatamente. Quer dizer, o que queremos é cada vez mais responsabilizar os cabeceirenses, os munícipes, os fregueses, na gestão municipal. E isso faz-se, por exemplo, com instrumentos como o orçamento participativo. Não chega... É importante o voto de 4 em 4 anos, esse momento é decisivo e é uma escolha que cabe a cada um, mas podemos e devemos aprofundar instrumentos que garantam uma maior proximidade entre os eleitos e os eleitores, entre os órgãos de gestão municipal, autárquica e os munícipes. E, portanto, isso para nós é fundamental e é o caminho que queremos assumir. A este propósito, também levantamos a questão, para aprofundar o próprio orçamento participativo, a criação de uma comissão de acompanhamento alargada, que reúna as várias forças políticas, os vários movimentos políticos da freguesia, e que permita então atacar as limitações que o orçamento participativo desta União de Freguesias ainda tem. E, portanto, num espírito também de construção, de evolução e de melhoria alargada, consensuada, sem deixar ninguém de parte. Muito bem, Duarte, uma última questão muito rapidamente, até porque o nosso tempo está a aproximar-se do fim. Eu queria-lhe só, falou há bocadinho em Bucos, de facto esta foi mais um encontro da Comissão Política do PSD com os seus militantes em Bucos e a população de Bucos, numa iniciativa que, se embora não me falha, contou até com a própria presença do Presidente de Junta de Freguesia, que fez também, digamos, as honras da casa, que é mesmo assim. Portanto, têm sido reuniões muito importantes, encontros importantes para perceber as necessidades de cada freguesia do Conselho. Sim. Esta foi mais uma. Exatamente. Portanto, nós estamos exatamente nessa linha de trabalho. Queremos aproximar os órgãos do partido das pessoas em cada freguesia e desta vez fomos a Bucos. Foi uma visita muito interessante, apesar do frio e de alguma chuva, fomos resistentes. Tivemos a oportunidade de visitar várias instituições, às quais também deixo aqui um agradecimento, e inclusive, como disse, o próprio Presidente de Junta nos recebeu e estivemos à conversa nas instalações da Junta, mas sobretudo estamos a reunir elementos, estamos a reunir informação, estamos a recolher contributos que nos ajudam a formular cada vez melhor aquilo que é a nossa proposta política e portanto, esse é um caminho que vamos continuar a manter, de recolher, de chamar a nós também as pessoas em cada freguesia para que nos ajudem a formatar, a formular uma proposta política que vá ao encontro dessas expectativas que também vamos recolhendo. Sem este exercício de proximidade e de identificação, também não fará grande sentido andarmos na atividade política, não é? Muito bem. Duarte, quero agradecer-lhe o facto de aqui ter estado mais uma vez. Vamos conversar seguramente brevemente, teremos sempre assuntos para isso. Agradeço-lhe o facto de aqui ter estado. Muito boa tarde, bom fim de semana. Muito obrigado. Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6